Como é que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Xuning diz que os empresários chineses em Angola têm medo da sexta-feira. Será? Por quê? Procurador Roboteiro e a produção de Ossadas, por Arthur Queiroz. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mano. E a família? Segundo escreve aqui o site, né, Lil Pasta News, é isto mesmo. Xuning diz que os empresários chineses de Angola têm medo da sexta-feira. Estão a entender, família? É isso mesmo. Numa entrevista ao jornal Valor Econômico, Xuning, empresário e dono do Shop Good, afirmou que os empresários têm medo da sexta-feira, pois costuma ser dia de muita operação nas estradas e que muitas das vezes acabam por ser presos durante o fim de semana. Né? Para outros empresários trabalhar, para o empresário trabalhar em conformidade com as leis seria a melhor opção, porém, há pessoas, né, que estão cá e não conhecem as leis, não falam português, têm apenas em mente que Angola é um bom mercado para fazer negócio. Jindungo, como também é conhecido, de 49 anos, é licenciado em Economia e vive em Angola desde 1999, ocupando agora o cargo de presidente da Associação Geral dos Chineses Residentes em Angola, e entende que a classe jornalística pode desempenhar um papel importante para acabar com a incompreensão que ainda existe à volta da comunidade chinesa em Angola. Fonte, né? Lil Pasta News. Agora, o site, né, Clube K, acrescenta aqui dizendo também que o procurador Roboteiro e a produção de Ossadas, né, por Arthur Queiroz. Helder Pitragos arranjaram-lhe uma agência de comunicação que engendrou uma frase bombástica. O combate à corrupção é seletivo porque é só contra corruptos. Alto lá. Isso está a provar, ou, no mínimo, levanta muitas dúvidas na comunidade dos agentes da justiça, desde advogados e venerandos conselheiros de tribunais superiores. E há uma certeza que não é desmentindo o senhor Procurador-Geral da República. Esvazia a sua fanfarronice imprópria de quem está em tão sensível cargo no edifício judicial. Os perseguidos pela justiça são sim escolhidos a dedo. Perseguições seletiva. Fonte aqui e o site que estamos aqui, o site Clube K. Vamos lá ouvir aqui a matéria completa. Quero te seguir. Bocas dessas ficam bem ao roboteiro, aos lutadores dos táxis, a agentes do General Miala. Nunca a quem é Procurador-Geral da República. Não vou apontar nomes de bilionários que nunca foram perseguidos nem consta que venham a ser. Conheço bem alguns, ainda que tenha conhecido melhor os seus pais. Gente humilde, grandes dificuldades para educarem os filhos. Contas de sumir nos últimos dias do mês, nem nos seus sonhos mais dourados subiram tão alto ou acumularam tão grandes fortunas. Ninguém os incomoda e ainda bem. O problema tem de ser resolvido com inteligência, não com repressão selvagem. Outros, como Augusto Tomás, que conheci como estudante do ensino secundário em Cabinda, são perseguidos e sentenciados. Juristas e magistrados alegam que a sentença não assenta em provas evidentes. Helder Pitragos, numa flagrante violação do segredo de justiça, disse publicamente ter abundantes provas para uma condenação do empresário Carlos São Vicente. Quando foi possível consultar o processo, afinal a prova é um papelito falso e anônimo. Uns estão presos preventivamente ou condenados. Outros almoçam com o chefe. E continuam a faturar em grande. Basta olhar para o negócio das ossadas, aquilo trazendo a vigarice. É uma encenação ridícula para servir o chefe, deitando abaixo o presidente Agostinho Neto e o presidente José Eduardo. Mas também uma forma tétrica de desnetar dinheiro dos cofres públicos. O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos está a torrar milhões para encontrar ossadas numa cidade que, toda a gente sabe, foi palco de sangrentas batalhas em 1974, 1975, 1977 último trimestre de 1992. Ou, indo mais atrás, no 4 de fevereiro de 1961 e dias seguintes. Ainda há luandenses vivos que se lembram da caça ao preto. Francisco Queiroz torrou milhões no governo do presidente José Eduardo quando tutelava a área da geologia e minas. Mandou fazer estudos que já estavam feitos, há décadas.
Torrou milhões e milhões para ficarmos a saber que Angola tem petróleo e outras matérias-primas valiosíssimas. Agora arranjam uns artistas peritos forenses que andam por aí a saber de ossadas. Um dia destes, a fome em Angola acaba e para sempre. O executivo manda para o Cunena toneladas de ossadas. Todos vão ter à mesa cabrité de ossadas, caldeirada de ossadas, mufetes de ossadas, fricassé de ossadas. O Dr. Manecas Balonas, médico anestesiologista no Hospital de São Paulo, ainda não era doutor Américo Bóvida, não conseguia sair daquela unidade hospitalar porque em 1974 e 1975, dia, noite e madrugada chegavam feridos, quase todos com ferimentos de balas. Arranjou um divã de encartar e dormia num cantinho do gabinete da enfermagem. Tomava banho no hospital, dormia no hospital, comia e bebia no hospital. De vez em quando levava-lhe uma jarra de cerveja, oferta do Mano Tarique, o imperador do Baleizão. E ele dizia-me sempre: Quito, o que me cansa mais é a dor dos doentes. Gritos, gemidos, choros. Os feridos imploram que lhes tire as dores. Um dia vou acabar com a dor no Hospital de São Paulo. Continuou lá até 1977. Houve dias em que era o único anestesista. Começou a ser perseguido pelos fracionistas e transformou-se num erro político. Antes que o corrigissem a tiro, pegou na esposa e no filho com apenas 3 anos e foi para Portugal. Aqueles que devido aos erros viraram vítimas dos conflitos políticos, ficaram com menos um anestesista no hospital. E logo aquele que estava disposto a fazer tudo para acabar com a dor. Adolfo Maria disse ao Jornal de Angola que era diretor da Rádio Angola Combatente. A aldrabice não é grave, mas é aldrabice. Ele não era diretor de nada e o Angola Combatente era um programa na grelha da rádio oficial da República Popular do Congo, conhecida por Rádio Brazzaville. Como sempre que abre a boca, ataca Agostinho Neto. Desta vez disse que Neto na liderança do MPLA protagonizou uma deriva autoritária. Tradução: Neto era um ditador. Este leproso moral diz estas coisas com sofisma. Quem lê pensa que em 1962 o MPLA era um partido integrado num regime de democracia representativa que fazia congressos, reuniões da direção, ia a votos em eleições livres e justas. Como poucos conhecem o passado e o governo de Angola diz que o passado não interessa nada, acreditam. Porque é isto que se conhece da ação política em democracia. Mentira hedionda. Angola nessa época era uma colónia e a potência colonial. Portugal tinha um regime meio nazi meio fascista. Os angolanos que se batiam pela independência eram ferozmente reprimidos, presos ou mortos. A polícia política, PIDE, copiada da Gestapo, cometeu crimes sem nome. Os colonialistas criaram campos de concentração em Angola e Cabo Verde para prender quem se manifestava pela independência. O leproso moral Adolfo Maria acha que Agostinho Neto, antes de uma operação contra as tropas de ocupação, devia reunir com ele e opor à votação da direção se devia ser feita ou não. O MPLA era a vanguarda revolucionária do povo angolano em armas e não uma associação recreativa. Operação Kwanza. Na Angola independente, Agostinho Neto decidiu, com o seu ministro Avelino Mingas, Saidi, acabar com a moeda escudo do tempo colonial e criar uma moeda própria, por razões de soberania mas também porque em Portugal, Zaire, RDC e África do Sul existiam trilhões de escudos que foram saqueados dos bancos e das empresas pelas tropas invasoras, em 1974 e 1975. A situação era tão grave que poucas notas andavam em circulação. Os dois fizerem um pacto, ninguém fosse quem fosse, podia saber desta operação. Ambos cumpriram. Quando a nova moeda, Kwanza, chegou a Angola, nem o governador do Banco Nacional de Angola entrou nas instalações. Todos foram apanhados de surpresa.
Pretória, Lisboa e Kinshasa ficaram com toneladas de notas sem qualquer valor. Internamente, alguns ladrões internos também ficaram com o papel em casa sem qualquer préstimo. Uma deriva autoritária de Neto? Nem pensar. Uma decisão legítima de uma democracia popular. Ninguém me tira da cabeça que os golpistas do 27 de maio assassinaram o ministro Saidi Mingas devido à Operação Kwanza. Muita gente, em Angola e no estrangeiro, perdeu fortunas no dia em que o Kwanza entrou em circulação. Francisco Queiroz tem toda a razão. Neto foi um erro político porque enfrentou os colonialistas, o Zaire de Mobutu, o Estado terrorista mais perigoso do mundo, o regime racista de Pretória e seus aliados internos e internacionais. O seu erro fez imensas vítimas de conflitos políticos. Isaías Samacuva disse, junto às ossadas de Salopeto Pena e Alicerces Mango, que fomos todos culpados, fomos todos irresponsáveis. Gabo-lhe a lucidez, ainda que venha demasiado tarde. Devia reconhecer a culpa e a irresponsabilidade, quando as tropas da UNITA se aliaram aos invasores sul-africanos e mataram milhões de angolanos, causaram milhões de deslocados e refugiados, partiram tudo em Angola, roubaram tudo, encheram as malas de diamantes de sangue. Isaías Samacuva deve abraçar e perdoar o seu maninho Francisco Queiroz porque ele ainda não percebeu que entrou alegremente no caminho ignominioso da traição e da irresponsabilidade. Mas vai ficar multimilionário com o negócio das ossadas. E o resto é com... E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, sabe fazer, se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta porque isso também é notícia, vocês não sabem, estão sabendo a parte de nós. Então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família Neto, a família de Louco, a família destes gatunos todos continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, que essa opinião é muito importante. É tu, até o próximo vídeo, MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga.